Olá e bem-vindo a mais um episódio da série Pensamentos Soltos. Boa viagem. Pense por si. Independentemente de quem for a autoridade ou quem tiver a autoridade percebida, consciente ou inconscientemente, ou seja, falo nas redes sociais, por exemplo, que inconscientemente podemos atribuir autoridade a alguém apenas porque parece, mas não é. Independentemente de ser alguém que parece ou de ser alguém que é, não é necessariamente ou automaticamente implícito que tudo o que essas figuras de autoridade dizem é verdade. E por isso é que é bom pensarmos, por nós pensarmos pela nossa cabecinha. Eu, pelo menos, já acho altamente recomendável e é esse o pensamento solto que quero partilhar consigo hoje. Porque figuras de autoridade, como professores, ou mecânicos, ou médicos, também podem estar errados e eles próprios também têm diversas opiniões diversas e contrárias entre si e que não necessariamente são verdade ou se aplicam à realidade, à verdade, por mais que tenham estudado muito e mais alguma coisa. Há uma frase que eu gosto muito, que é de um biólogo, que não é o nome dele, não é Paul, mas eu vou colocar o nome dele na descrição. Ricky, acho que é Ricky. Vou colocar o nome dele na descrição, que diz que qualquer observador local sabe mais do que qualquer cientista visitante. Qualquer observador local sabe mais do que qualquer cientista visitante. Eu acho que é uma palavra, um insight muito interessante, uma palavra muito interessante, pensar sobre isto, porque afinal, quantas vezes é que as pessoas ou alguém não se deixou deslumbrar pela autoridade, pela percepção, pela magia de outra pessoa e com isso sucumbiu às opiniões dela, às percepções dela e não às suas vontades, aquilo que ela acha, ao seu pensamento crítico. Muitas das vezes, não é? Com certeza que sim. E então esta mensagem de hoje é para refletir sobre isso. De será que não temos que pensar um bocadinho mais criticamente e será que temos de engolir tudo ou é preciso engolir tudo o que alguma figura de autoridade percebida diz? Deixa-me dizer que não. Inclusive, eu acho que essa é uma das coisas que é importante cada vez mais falar. E é um pensamento que por vezes passa-me na cabeça, aliás, várias vezes. A última vez foi quando eu enviei o meu livro ao Simão, que é um terapeuta que segue a escola transpessoal. Enviei-lhe o meu livro, eu no livro digo que o meu livro serve para tudo, para todas as áreas da vida, independentemente delas quais sejam. Negócios, pessoal, amorosa, familiar, o que seja. Estratégias, dá lá para criar muitas estratégias para a vida. Independentemente da área da vida que for, o segundo cérebro pode ajudar. Eu enviei-lhe o livro. E ele leu o livro e disse que chegou ao final e sentiu que não sabia para que é que o segundo cérebro, no meu livro, servia. Porque uma coisa que dá para tudo, no seu entender dele, não dava para nada. Não conseguia perceber onde é que aquilo ajudava e funcionava. E uma das premissas do livro é mesmo essa, é mesmo para incentivar a pensar criticamente e criativamente sobre como é que nós podemos usar certos conceitos na vida real. Porque cada vez mais há esta tendência de procurarmos uma fórmula perfeita para replicar, tenho os resultados, já está. Quase como um robozinho. Está aqui a fórmula, é só meter na cabecinha, é só aplicar isto, vou ter estes resultados. Que fixe, lindo e maravilhoso. É chamada fórmula mágica. Que muitas das vezes, nós queremos ter um resultado como criar um hábito, muitas das vezes temos uma fórmula mágica que é só replicar exatamente como é que lá está, que pode ser suficiente para criarmos o hábito e termos outros resultados. Por exemplo, no mundo dos coaches, já tive alguma experiência com o mundo dos coaches, como por exemplo um dos coaches do Patrick Davis, já tive contacto com ele, mais de como ação. E esse tipo de malta, mas não só, estou a falar deles, é só a título de exemplo, dá-me essa percepção. Ou seja, por experiência, cada vez mais tem essa ideia. E por mais que isso seja bom e útil, eu acredito, e acho que é bom partilhar este pensamento, para saber também a sua opinião, que é bom nós também pensarmos por nós e conseguimos ter a flexibilidade de estender este pensamento mais um bocadinho mais longe, seja lá qual for a fórmula ou teoria que está por trás, ou opinião, ou ciência, estender mais um bocadinho, ou pensar como é que isto se pode aplicar de forma diferente à nossa vida, estender e modificar. Não só se fugir um bocadinho do padrão, já ficarmos todos engasgados, não conseguimos perceber como é que aquilo se dá para adaptar à nossa vida. Um exemplo disto é, por exemplo, quando um mecânico diz para o seu funcionário: Simão, traz uma chave de fenda, está na primeira gaveta. E o Simão vai, abre a primeira gaveta,
vê que não está lá a chave de fenda, fecha e volta para o patrão e diz, não estava lá a chave de fenda. E o patrão pergunta, viste na segunda ou na terceira gaveta ou à volta? Não. É um exemplo disto. Mal foge alguma coisinha da fórmula que não bate certo, há uma resistência a pensar, quase. Não sei se é a melhor forma de colocar, mas que fica assim, é uma quase resistência quase a pensar ou a adaptar a situação. Ou seja, a fórmula inicial não resolveu o problema de estar na primeira gaveta, mas então se não resolveu, ok. Não foi exatamente esta fórmula, mas já de ser por aqui. Não está na primeira, será que está na segunda? Será que está na terceira? Será que está ali à frente, à volta? Não é? Porque um funcionário mais competente, se calhar, iria fazer isso. Ok, não está na primeira, deixa-me procurar na segunda, terceira, tá, onde é que poderá estar? A pensar por nós próprios. E parece-me que isso é uma perspectiva interessante de se aplicar e pensar, se não estás a perder um bocadinho o pensamento crítico, até em seguimento do vídeo que falámos sobre os 4 vilões digitais, onde um deles era a dedução digital, deixar que os outros pensem por nós. Então acho que pode ser interessante reviver este pensamento de sermos nós a pensar por nós, perceber a teoria, ou perceber as fórmulas e ter esta magia de conseguir ser um bocado mais flexível e não de, quando as coisas saem um bocadinho da norma, não conseguir adaptar, flexibilizar para adaptarmos à situação. Então acho que isto é importante, porque eu pelo menos, eu sinto que vejo isso, então acho que é importante trazer aqui para o pensamento dos outros e saber também a sua opinião, como é que você encaixa isto na sua cabeça. Eu pelo menos quero saber. E então, independentemente da figura da autoridade, sejam professores, médicos, e já há histórias engraçadas disto, que inclusive uma delas está no livro de Jim Quick, Limitless, também falei nesse vídeo, Os 4 vilões do mundo moderno, onde está lá uma história de uma estudante dele, de Jim Quick, que aprendeu a ler rápido, super rápido. E é uma dos hacks de Jim Quick, é ensinar a aprender rápido. E o que aconteceu foi que a mãe dessa aluna tinha cancro, os médicos, pronto, lá está, não conseguiam resolver o problema, diziam que apenas ela tinha 6 meses de vida, e então ela pôs a devorar e a consumir muitos livros de medicina e tudo o que poderiam ser soluções para ajudar a mãe, e o que é facto é que isso acabou por acontecer. Ela acabou por conseguir ajudar a mãe e ela venceu o cancro. Estava em, tem nome técnico, remissente, estás remissente, acho que é isso. Entre outras coisas, ou seja, mesmo que você não acredite na história, ou achares de extremo, ou exagerado, você pode pensar que os médicos têm opiniões diferentes. Foi um médico que disse uma coisa, foi a outro que disse outra coisa, foi a outro que disse que era outra coisa diferente. Não é? Então, se estivermos à espera que sejam pessoas exteriores a nós a dizer-nos exatamente tudo como é que deve ser, podemos correr riscos que, se calhar, se nós desenvolvêssemos essas capacidades e competências, se calhar poderíamos correr menos esse risco. Claro que nós não vamos pegar em livros de medicina ou para o mínimo problema que tivermos, vamos nós próprios consumir todo o conteúdo e toda a informação para sermos nós próprios a educar-nos sobre esse problema ou sobre esse conteúdo. Contudo, acho que está aqui uma perspectiva interessante, porque embora nós não possamos controlar isso, seja por tempo, seja por que razões forem, apesar de se for mesmo uma prioridade, não precisa arranjar tempo, não é? Por vezes é isso. Claro que nunca levado ao extremo. Contudo, há sempre variáveis que podemos escolher e pensar sobre elas, que seja na pessoa que nós escolhemos, né? Seja na figura da autoridade que vamos buscar informação. Anos de experiência, apresentação, por exemplo, se isso for uma variável importante para si. Né? Podemos desenvolver uma espécie de intuição de que figuras de autoridade é que vamos seguir, que figuras de autoridade é que não. Né? Os nossos próprios critérios, eu acho que isso é interessante. Apesar de alguns, se calhar, por dizerem que pode ser uma linha ténue e não ser muito boa, pode envolver ceticismo, descrença. Eu acredito que é uma coisa positiva, pelo menos nós pensamos por nós próprios e compreendermos que as outras pessoas têm os seus pensamentos, têm a sua formação, mas que isso não impede nós também termos o nosso olhar treinado, a nossa experiência de vida e validá-la também. Eu também tenho um exemplo na universidade de uma professora minha que eu questionava e ela não dava a percepção dela colocar em causa ela estar errada. Então eu estava a questionar
uma figura de autoridade que nunca na vida, pelo menos no meu entender, deu a possibilidade de sequer estar errada. Que é em relação a questões de linguagem, é um podcast aí com a professora Ana Correia, por exemplo. Então isso é interessante, porque se uma figura de autoridade não mete em questão sequer a possibilidade de ela estar errada, ou de ver e compreender mais a fundo a percepção do outro, bem, se calhar não sei se é uma figura de autoridade que nós queremos prestar tanta atenção, não é? Por isso aí eu acho que seria importante também o pensamento crítico. Porque até os personagens também cometem erros. Quem é que não comete erros, não é? Toda a gente comete erros. Então, acho que é interessante nós pensarmos por nós próprios e termos sempre o nosso olho aguçado onde é que nos estamos a meter, onde é que estamos a virar. Então, o livro de Jim Quick fala um bocadinho disso também. Eu acho que é interessante irmos desenvolver essas capacidades. Quando as coisas saírem dos eixos ou da formulazinha que nos deram, seja ela qual for, nós conseguimos adaptar e sermos flexíveis para resolvermos o problema. Ok, não está na primeira gaveta, deixem-me virar a segunda ou a terceira, ou está ali à volta. A fórmula não resultou, ou o ambiente real é diferente, deixa-me ver como é que isto se pode aplicar aqui. Não é? E então as figuras de autoridade não têm sempre razão, também têm motivos e razões para dizerem e fazerem aquilo que dizem, como por exemplo no caso dos médicos, como só há vários médicos que podem dizer coisas diferentes. E há vários casos de pessoas que, estudando por elas próprias, por obsessão, por querer resolver o problema, conseguem arranjar vias alternativas para resolver o seu problema. E então acho que isso é interessante, pensar sobre isso e desenvolver esse senso, ou essa intuição, de pensar mais um bocadinho por nós, se isto mesmo faz sentido, em vez de calar e levar com tudo o que a sociedade, o influenciador ou a celebridade nos está a dizer e enfiar pela goela abaixo. Né? Pensar por nós, pensar um bocadinho, ligar também à nossa educação, àquilo que nós aprendemos, à experiência da vida, que acho que é uma boa professora. Bem, fica aqui a reflexão de hoje. Muito obrigado. Espero que tenha gostado, que tenha sido do seu agrado. E até o próximo episódio de Pensamentos Soltos. Boa sorte.